Hoje eu recebi uma paciente muito especial, de 5 anos atrás, e ela veio com uma queixa de dor na posterior de coxa, no terço proximal, na transição do glúteo para posterior, na prega infraglútea. E todas as características clínicas são de uma tendinopatia reativa. A propósito, essa é uma das aulas mais assistidas da Mentoria Expert, onde eu destrincho o conjunto de características que te fazem detectar, diagnosticar, classificar um problema de tendão, uma tendinopatia reativa. O termo tendinopatia deve ser usado, mas a gente não pode usar mais tendinite, porque a análise microscópica dos tendões que tem esse diagnóstico não apresentam marcadores inflamatórios o suficiente para dizermos, para a gente falar que o paciente tem uma inflamação. Então o termo que a gente utiliza emprega intuitivo. Como eu estava falando, o termo tendinite implica em o paciente acreditar que há inflamação e por isso várias condutas equivocadas são tomadas, né, como o uso de anti-inflamatórios não esteroidais, o uso de corticosteróis, que até influenciam na redução da intensidade da dor derivada de uma tendinopatia reativa. Porém, eles, a longo prazo, segundo o estudo norueguês, com mais de 5 mil indivíduos com tendinopatia, a longo prazo, a médio e longo prazo, eles aumentam a degeneração do tendão, aumentam a degradação do tenócito, da célula do tendão, fazendo com que o seu tendão enfraqueça. Então, se você, por exemplo, tem uma situação de fazer uma prova daqui a 3 semanas, daqui a 2 semanas, vai viajar para fazer uma prova na semana que vem, tá tudo bem você usar, como eu estava falando, tá tudo bem você usar o corticoide e ir para o sacrifício. Porque nesse sacrifício você sabe que você está indo cumprir uma meta e na volta você faz o tratamento. Só para você ter ideia, para a gente estruturar um tratamento de uma tendinopatia, a gente precisa de 24 a 26 semanas. E só para você ter um bom alinhamento de expectativa, para você ter um bom alinhamento de expectativa, existem pacientes que 10 anos depois de uma tendinopatia diagnosticada, olha como o termo está enraizado na gente, eu acabei de errar o termo de novo, né? Falei tendinite. 10 anos depois de um paciente com tendinopatia diagnosticada, esse paciente ainda sente dor esporádica na região do tendão, como se tivesse algo errado. Na verdade, não há nada errado. É que o problema realmente é um problema muito difícil de ser manejado. É manejado incorretamente por 90 a 95% dos profissionais e tem grandes chances de ter uma recidiva se não houver um controle de carga, né? Então essa paciente me procurou há 6 semanas de uma prova de corrida de 16 km e a primeira situação foi alinhar a expectativa dela, porque não há tempo hábil para colocar ela com aptidão física suficiente para fazer a prova, visto que antes de me procurar, ela já tinha procurado outros profissionais, inclusive em outra cidade, né, em São Paulo, e essa paciente parou de correr por 2 meses. Então, somado a todas as alterações do tenócito, do tendão propriamente dito, ao descondicionamento físico, há um comportamento de medo absurdo, inclusive incentivado por outros profissionais de saúde, que a gente vai combater com a exposição gradual. Hoje a gente fez uma bateria de testes provocativos, documentamos essa bateria de testes provocativos, e como você pode ver aqui na minha própria apresentação, eu coloquei no slide anterior, Tendon, Brain and Pain, porque essas alterações estruturais no tecido tendinoso repercutem não somente na intensidade da dor, mas nas alterações morfológicas do cérebro, na arquitetura do sistema nervoso central, fazendo com que esse paciente produza muito mais substância P, muito mais glutamato e entre no perfil pró-nociceptivo. Esse perfil pró-nociceptivo vai fazer com que o paciente seja refratário a diversos tratamentos. E como eu falei ontem, na sequência de stories, um estudo americano publicado na semana retrasada mostrou que a cada 21 dias que você está fazendo um tratamento incorreto para sua condição, você aumenta ainda mais a chance de cronificação. Então a gente tem que pensar muito bem no modelo de atendimento que a gente está prestando. Existem diversos protocolos de tratamento para as tendinopatias, elas têm variabilidade entre membros inferiores, como por exemplo tendinopatias patelares, do tendão de Aquiles, do posterior de coxa, de glúteo mínimo, em comparação com tendinopatias de cotovelo, tendinopatias de ombro, e por aí vai. Mas, dadas essas particularidades, a gente vai falar de membro inferior aqui, a gente tem um protocolo de Alfredson, bem documentado na literatura para tendões de Aquiles, por exemplo. Temos protocolos HRST, High Slow Resistance Training, onde a gente precisa colocar altas cargas em execuções ultra lentas de fase excêntrica e explosivas de fase concêntrica. À medida que a gente vai aumentando carga, a gente vai reduzindo repetição. Tem exercícios específicos, orientados, que a gente vai prescrever para essa paciente continuar fazendo. E ela já saiu daqui com toda essa orientação. 2 exercícios desobstrutores, principalmente ali da região de lombar, quadril, complexo lombopélvico. Ela já saiu daqui com 3 exercícios orientados para fazer na musculação, 3 vezes por semana, com a quantidade de séries bem delimitada. Até a prova ela fechou aqui 7 semanas de atendimento, a gente vai fazer até antes da viagem, e ela está ciente que quando ela voltar da viagem, a corrida pode sim agravar, apesar dela estar com uma expectativa muito alinhada que ela não vai correr 100% da corrida, ela vai correr e andar, que ela não quer se prejudicar, mas o fato é que mesmo ela com uma boa intenção, a gente não tem um controle sobre o que vai acontecer depois. Se depois ela entrar num processo de baixa otimização de carga, com nova degeneração de tenócito, nova crise e intensidade da dor derivada do tendão, com todas as características previamente, ela me mostrou todos os exercícios que o outro colega da fisioterapia lá de São Paulo passou para ela, não há nenhuma concorrência com o que a gente está prescrevendo para ela, não há nenhuma restrição, ela vai continuar com um trabalho de exposição gradual, preparatório de corrida, com exercícios educativos que o colega
colega faz, sem complicar nosso tratamento, porque sim, existem casos que o paciente está fazendo 2 intervenções simultâneas e uma intervenção atrapalha a outra, então o paciente só perde tempo e dinheiro. O paciente é muito bem orientada, está sendo acompanhada por uma personal trainer que está totalmente liberada a fazer tudo como se ela fosse um indivíduo sem dor para membros superiores e restringir membro inferior somente ao que a gente prescreveu momentaneamente. Em breve é o que a gente mais quer, liberar tudo para que ela possa fazer lá com a personal trainer dela, que ela confia muito, é uma personal muito competente. E aí, uma outra orientação que a gente tem que dar para você que sofre de patologias de tendão é a seguinte: quando você vai no médico, você normalmente faz uma ressonância magnética, né? Qual que é o problema da ressonância? Isso aqui, ó. Um tendão comum tem as fibras de colágeno, elastina, fibronectina, todas alinhadas, e o tendão comum tem essa área do que a gente chama de good tissue. Tecido bom, tá? É um modelo de educação feito pela Jill Cook e pelo Craig Purdon, que são sumidades em tendão no mundo, né? E aqui é um tendão com degeneração tenocitária, com desorganização celular, é o tendão que dói. Perceba que isso aqui poderia ser comparado a um modelo de rosquinha, né? Onde a gente fica preocupado com a área degenerada e não para perceber que a área em branco, que é a área boa do tendão, o good tissue, é muito maior no tendão com tendinopatia. E a gente não para pensar que a área de tecido bom no tendão com problema é muito maior do que a área de tecido bom no tendão normal. O tratamento para tendinopatia constitui sobrecarga progressiva. Se não houver sobrecarga progressiva, e eu digo ainda mais, com sinalização celular suficientemente forte para que desencadeie o desconforto concordante do paciente durante a execução dos exercícios. Ah, Caio, mas eu vou fazer exercício com dor? Ora, se você quiser melhorar, você vai fazer com dor. Eu faço muita analogia com pacientes com depressão, né? Pacientes com depressão, padrão ouro de tratamento é ativação comportamental, né? Transtorno depressivo maior. Aí o paciente chega pro psicólogo e fala: mas eu não tenho vontade de levantar para escovar o dente, para tomar banho, para ir fazer atividade física. Você não vai esperar a vontade vir. Você vai fazer sem vontade. Você vai fazer sem vontade até construir um hábito para que aí sim a vontade apareça para que você faça. A mesma coisa é do tratamento de patologia de tendão. Claro que essa é uma generalização, toda generalização é burra, então vão haver individualidades e particularidades de cada perfil de cliente que a gente só vai descobrir avaliando para identificar características clínicas comuns nesse paciente. Então isso aqui é um panorama geral que funciona para a maioria esmagadora dos pacientes com problemas de tendão, mas que não funciona para todo mundo. Por isso, isso aqui não substitui nenhuma avaliação musculoesquelética, que é o que você precisa para identificar qual é o seu problema e como a gente vai tratar esse problema. Então, se você não aplicar sobrecarga progressiva no tendão, o tendão não vai se organizar para se acostumar novamente a receber carga e essa paciente voltar a correr. Pessoal, particularidades na identificação se a patologia de tendão é insercional ou não insercional vão diferenciar se as nossas intervenções vão ser de carga tensionais ou cargas compressivas, simulando o gestual esportivo. Tratamentos ineficientes como gelo, calor, plasma rico em plaquetas, terapias passivas, onde o paciente deita, recebe agulha, recebe terapia manual, recebe liberação e outra cacetada 4 aí que o mercado oferece para esse tipo de tendão, não tem efeitos documentados na literatura científica. Se não houver sobrecarga progressiva, esse tendão não vai melhorar. Então, se você não sabe identificar testes de acurácia diagnóstica boas o suficiente para saber qual é o tipo de tendinopatia e como o paciente vai responder, fatalmente você vai tratar o seu paciente de forma equivocada. Bom, se você é paciente e foi diagnosticado com tendinite, esse termo não existe mais. Você tem uma tendinopatia. Se você é paciente e está tratando com anti-inflamatório, com remédio, com infiltração, com corticoide, você está enxugando gelo, está tapando o sol com a peneira. Você não vai melhorar fazendo isso. Se você é fisioterapeuta, eu espero, com essa pequena explanação, ter aguçado a sua curiosidade para que você entre dentro da nossa formação BeExpert, para que se você já é da formação BeExpert, para que você entre para a mentoria Expert e tenha acesso a aulas como essas, onde a gente sistematiza o processo de tratamento desse paciente para você não ter mais insegurança no tratamento e na avaliação. E o que é que eu quero dizer com insegurança, pessoal? Eu quero te dizer que você vai saber exatamente o que você vai fazer na consulta na semana 1, na semana 2, na semana 3, na semana 4, na semana 12, até dar alta para um paciente desse. Então a clareza na comunicação e a credibilidade de você ter um paciente que vai olhar para você, caramba, esse cara sabe o que está fazendo, vai fazer com que você venda mais planos de tratamento, aumente o faturamento, consiga organizar sua agenda para atender a quantidade de pessoas que você quer e não fique naquela correria doidada de atender 7 da manhã, terminar 10 da noite, trabalhar em 2 lugares, acabar sacrificando a sua qualidade de vida, cuidando dos outros e esquecendo de cuidar de você. Não é sobre trabalhar mais, é sobre trabalhar melhor, não é sobre lotar sua agenda, é sobre ter uma agenda forte que não permita que você sacrifique a qualidade em outras esferas da vida. Essa é uma de 24 aulas avançadas que tem dentro dos nossos programas sobre diversas outras condições de dor musculoesquelética que você vai estar apto a tratar entrando na nossa formação. Então, para se matricular e preencher o formulário, basta comentar "eu quero". Por último e não menos importante, deixo aqui uma caixinha de perguntas para caso você tenha dúvidas sobre tendinopatia, dor crônica generalizada, fibromialgia, artrose, hernia de disco, bursites,
né? Dores em quaisquer parte do corpo, DTM, dor orofacial, dores de cabeça, enxaqueca. A gente pode voltar com explanações em vídeos, com trechos de nossas aulas, para você entender que não é Caio que está falando. É o que a literatura científica traz de mais atual como padrão ouro para o seu tratamento. Que, infelizmente, a gente tem convicção que você não está recebendo o que é certo se você parou aqui, se você continua com dor depois de tentar diversos tratamentos. Tá? Faça sua pergunta, a gente vai ter o maior prazer em te responder. Um grande abraço e nunca se esqueça, movimento é vida.